todos! Estamos iniciando mais um Reconexão do Ser podcast, podcast que fala da vida, agradecendo aos nossos patrocinadores que nos apoiam nesse projeto, ao Grupo Success, dessa grande família. Gratidão e gratidão a Dani que está aqui hoje. Apresente-se, Dani! Sou Dani, pessoa de vida comum. Vida comum. Então vamos falar de vida comum. Você é comum da onde? Eu sou comum de São Paulo. Capital de São Paulo. Daqui. É mais uma, né? Mais uma. Nasci daqui, bairro bem central aqui da região. Vida bem da época em que eu vivi mesmo. Não tinha internet, mas tinha rua. A rua? A rua. Cara, você jogou taco, essas coisas? Joguei taco, andei de bicicleta. Joguei bola. Polícia ladrão. Polícia ladrão. Uma família muito grande. Quantos irmãos? Não, de irmãos, a gente só tem uma irmã. Mas somos uma família de... Minha avó teve 8 filhos, então nós somos em 6 netos. O neto mais velho da minha avó tem a idade da minha tia mais nova. Então é uma turma... Aí essa prima já tem filhos tinha filhos da nossa idade na época. Então... era uma turma de primos grande, né? Mas tudo ali no bairro? Tudo muito ali no bairro. E parte de nós morávamos na casa da minha avó, no mesmo quintal. Então, às vezes, a gente não precisava ir pra rua. Todo mundo tava ali já no quintal da avó. Saia de uma porta, entrava outra e... isso. Nossa. Quintal ali da avó. Claro, a gente também ia pra rua, porque a gente é normal. Mas ninguém aguenta os pais também. Não, e queria brincar, né? A gente tinha bastante espaço, mas queria ir. Tinha amigos e tal. Mas tive uma infância bem legal, assim, não posso reclamar de nada, não. Não tinha muito espaço, assim, de grama, porque a gente já morou mais pra cá e tal, mas a gente se divertiu bastante. Gente, que privilégio isso daí. Sim. Privilégio, porque eu ia pra rua, sempre tive a mesma coisa que você, mas não era em família, né? Não tinha, eu não tive isso com família. Não, lá a gente brigava, daqui a pouco já tava tudo certo. A minha mãe, a gente brinca muito até hoje, né? Ela sempre foi a tia maluca, porque ela não tinha papas na língua, então logo ela já tava berrando com todo mundo e não importava com quem. Fazer alguma coisa que tava errada, ela tava dando, né, aquelas broncas de mãe, de tia, é a tia querida. Minha mãe não é irmã desse quintal, porque irmão era meu pai, né? Então, minha mãe não é a irmã, né, das minhas tias. Mas no fim é a tia aqui, né? A tia maluca que tinha bolo, que tinha bagunça na casa e que ela tava ali, né, com todo mundo. Assim. Era a mãe de todos. Todas são, assim, a gente fala muito isso. As tias em casa, que é uma família de muitas mulheres, né? Essa parte essa geração, né, das tias. Então, todas são muito mãezonas, muito ciumentas, até hoje gostam, né? E falam muito da gente com muito carinho, isso é muito legal. Mas era bem divertido. E a turma era uma turma de escadas. Assim, tinha a turma ali de exemplo 20, 2, 3, 4. Depois tinha a turma de 13, depois tinha a turma de 8, então eram blocos de idade, de degraus, assim, era muito engraçado. Até hoje né? Muito engraçado. Que viagem! Muito interessante. E um protegia o outro, aquela coisa. Assim, a gente brigava entre a gente, mas na hora que entrava, ia pra rua. E acontecia alguma coisa com nossa, todo mundo se metia, porque imagina, né? Peraí, né? Que viagem, legal pra caramba. E na escola também? Na escola a gente estudou em escolas diferentes, porque eu e minha irmã fomos já no colégio público, os meus primos, né, tiveram outra oportunidade, mas todo mundo era perto e todo mundo estudava mais ou menos no mesmo horário. Então, depois do colégio, já de novo ali. Qualquer coisa ia buscar na porta da escola, né? Vamos pegar ele lá. Isso, era bem bacana. Era uma pequena máfia. É quase isso. Né? Qual que é o sobrenome? Então, somos Fernandes, não, espanhóis. Somos da família Fernandes, mas aí, como a maioria é mulher, depois cada um foi adquirindo os nomes de seus pais, seus pais, os maridos. Mas a gente brinca muito que fala que a família é Fernandes, que ninguém mexe com a gente, né? A origem é Fernandes. Olha, velho. E tinha minha avó, né? Minha avó era viva.
Então, a minha avó, ela era A matriarca. ela tinha, assim, minha avó, ela não era assim aquela avó, vozinha, que vou fazer um bolinho, mas minha avó queria todo mundo lá, na casa dela, por perto. Então chegava a época de férias, a gente ia lá comer macarrão na casa da avó. Mesmo morando no quintal da avó, tinha o momento férias, que era dormir na casa da avó, tinha que dormir lá dentro da casa da avó, né? Almoçar o macarrão da avó, e o feijão da avó. Nossa! O feijão da avó era o melhor, não tinha pra ninguém, né? Então teve tudo isso. Gente, eu falo privilégio porque além da história, por exemplo, nossa, não dá para pensar quantas histórias tem nessas histórias, porque tem o grupo, mas tem o mano a mano de cada um, porque também era intenso. Sim. Você tinha intimidade com todo mundo era da família, confiável. Sim. Nossa, aprendizados, trocas, assim, é uma coisa muito bonita, intensa. E hoje, a casa da minha avó existe, a casa, ela existe ainda, né? As minhas tias, eu tenho algumas tias que ainda moram lá, nessas casinhas, né? São casas, a gente brinca muito, né? Casas que vão virando casas, vai juntando, né, os cômodos e tal. E aí, apesar de não ter mais a minha avó, a minha tia que não casou mora na casa que era da minha avó. E essa coisa de ficar se encontrando continua. Nem todo mundo vai até lá, mas antigamente o café do fim do dia era na avó, né? Então, certamente, se eu aparecer lá no domingo, por volta das 6 horas, vai ter um grupo de gente lá e vai ser uma gritaria, porque a gente se junta, é uma gritaria, porque ninguém sabe conversar, né? Todo mundo fala gritando. Não, isso que eu vi, eu pensei até em italiano, porque eu sentia essa energia. Todo mundo fala berrando, é uma loucura, um quer falar mais que o outro. E lembranças e carinho, é muito legal, é muito interessante. É muito raro hoje, eu acho, isso, né? Legal. Você começou a falar, eu vi muito esse um cuidar de todos e um cuidando do outro. É muito de aldeia, né? Da floresta. É uma coisa que a gente fala de São Paulo, mas isso vem da tribo. Da tribo, uma vez eu tava. A primeira vez que eu fui, é uma longa história isso aí, mas de repente eu tava sentado naquelas casas, tipo palafita, né? Quando tem as cheias e tal. Eu tava sentado de manhã, depois de uma cerimônia e tal. E aí eu vejo 3 índios. Me remeteu a essa história. Índios, assim, indígenas, né? Crianças indígenas. Sim. Aqui um de 1 ano, um de 1 ano e 3 meses, 4 meses, e um outro de 1 ano, já 2 anos. E uma fogueira dessa altura, assim. 1 metro, mais ou menos, aquelas lascas de tora, né? E os 3 lá, pelados, os 3, sem roupa. Em volta da fogueira, e cutucando com o pauzinho, e que não sei o que e tal. E olhando de manhã, né, claro. Linda cena, né? E aquela aldeia toda em círculo, né? Um monte de casas, né, de madeira e tal, mas em círculo. E aquele terreirão grande, assim, é bem amplo. E as 3 crianças lá brincando com fogo. Nossa, eu fiquei viajando no fogo, que lindo, que barato. Ó, a cara de um, ó, o outro cuidando do outro. E não sei o que. Aí o outro bateu o pé lá, fez uma cara feia. O outro já foi cuidar. E eu viajando. E de repente me dá um negócio. Eu olhei pro fogo e falei, nossa! Cadê os adultos cuidando dessas meninas nesse fogo desse tamanho? Você entendeu? Mano! Um lampejo de realidade, né? Veio São Paulo, pai. Eu falei, meu. E aí eu fui ao ponto. Eu fiquei nessa daí, olhei pra aldeia inteira, os pais, as mães, todo mundo passando pra lá e pra cá, nas atividades, nem aí pras crianças. Aí eu fiquei olhando, voltei pras crianças, né? Que eu dei uma. Voltei pras crianças, olhei pras crianças e pensei, né? Falei, nossa. Aí me veio um aterramento da floresta, da vida, do fogo, das relações interpessoais e interflorestas e tudo. E falei, caramba, é assim que eles aprendem. É o natural deles, O natural né? Deles, eles estão aprendendo a força do fogo, o respeito do fogo, o fogo queima, o fogo aquece, ser descalços, brasas, olha quanta informação. E eles andando ali, um cuidando do outro, falando, não, afasta e tal. Mas eles se resolvendo. Meu, não tinham 2 anos de idade, mas velho, acho que se tivesse 2 era muito.
coisa linda. E aí eu comecei, aí depois eu dei uma virada. Na floresta é assim, Uma tem viagem, né? várias. Porque daí eu voltei para dentro e fiz aquela reflexão do nosso medo, nossa coisa que a gente ensina para os nossos filhos e tudo mais. Esse negócio que você falou da sua família, eu vejo uma coisa muito importante que eu acredito que você vai compartilhar de repente. Não tinha solidão. Você, enquanto criança, tinha mulheres, meninas, né, para compartilhar. Na adolescência, sexo, né, aquela parte das descobertas também é importante compartilhar, ter referências. E aí tem as referências das tias, das mulheres mais velhas, quando foi casar, quando foi engravidar. Teve isso? As conversas. É que minha mãe ela sempre teve um papo muito aberto, então a gente não precisou de suporte tios e tal, apesar que tinha também, mas sempre dentro de casa a gente teve o suporte que Necessário para precisou educar. sobre isso. Minha mãe sempre teve um papo muito aberto com a gente. Até nas coisas erradas, você falava pra tua mãe? Que assim, as coisas erradas da nossa época eram Diferentes. um pouco diferentes, mas ainda assim apareceu coisas erradas. A minha irmã, por exemplo, uma vez apareceu com uma. Minha mãe fumava, né? Minha mãe e meu pai fumavam e tal. Aí, mas ela sempre falava, não fumem, porque não é legal, tal, mas ela fumava. Mas ela fumava, tal. E uma vez a minha irmã até conta essa história, é por isso que eu posso contar aqui. Ela apareceu tava com cigarro na bolsa, na mochila, e aí ela acho que esqueceu de fechar o zíper, tá? E minha mãe foi tentar achar uma roupa pra lavar, tal, pegou e viu. Minha mãe depois só olhou pra ela e falou assim, Caru, não é legal, faz mal. Olha, minha mãe já nessa época tinha tido infarto e tal, né? E ela parou de fumar e tal. Ela falou, o que aconteceu com a mãe? Mas num papo bem de boa. Minha irmã falou, ela jogou aquilo fora, ela falou, foi a maior lavada. Porque minha mãe falou tão de boa com ela que não precisou, né, ter chilique, né? não precisou ter nada, né? Você vê, a gente brinca muito, minha mãe com toda a maluquice dela, que ela é maluca até hoje, né? A gente brinca muito. Ela tem um papo muito. Teve Leve. um papo muito informal para tratar as coisas com a gente em casa. Mas essa história de não ter solidão é fato. Mesmo que você quisesse ficar sozinho, não tinha opção. Não tinha opção. Nossa. Não tinha essa opção. Mas a gente também não foi acostumado a ficar muito sozinho. Hoje eu fico muito mais, porque eu gosto muito. Né? Até tem gente que brinca, você tá sozinha, é solidão ou é paz, né? Eu falo muito não é paz, né? Eu gosto muito, eu comigo estar ali. Mas a gente teve sempre todo mundo. Cresceu em grupo. Cresceu todo mundo. Como uma comunidade mesmo. Muito a gente aprende coisas que a gente gosta, que a gente olha, né? E você gosta, coisas que você olha e fala, não quero isso pra mim, mas não deixa de ser aprendizado. Então né? tudo é aprendizado. Não deixa de ser aprendizado. Mas é muito curioso. É muito curioso, é divertido. Eu não sou uma pessoa que fico muito indo lá, vida, correria, etc, né? Apesar de morar perto e tal. Vou muito na minha mãe e tal. Mas é certeza que você vai chegar lá e vai ser engraçado, vai ser divertido, vai ser recebido com acolhido. Um bolinho que gostou. Se não tem bolinho, você leva o bolinho e tá tudo certo. E tá tudo certo. Que delícia. E agora virou uma família mais de idade, né? As minhas tias estão ficando velhas, tem tios já que nós não temos mais, meu pai já é falecido. As pessoas é o natural da família, né? Vai envelhecendo, vai escutar o povo doido. Grupo de família no WhatsApp, um tirando sarro da cara do outro. Assim, e por aí vai. No fim tá todo mundo unido. Todo mundo sabe de todo mundo. Se adaptaram à tecnologia. Todo mundo sabe de todo mundo. É bom combinar, né? É sobre isso. Bonito. Sobre isso. E você como que foi sair disso pro mundo? Natural. Foi natural? Natural, natural. As coisas vão... Assim, todo mundo saiu, né? Cada um, por exemplo, arruma um namorado, uma namorada, você começa a ir pra casa do outro, né? E não só isso, porque como essa turma é uma turma de geração de escada, então todo um foi sendo exemplo do outro, então um foi vendo o movimento do outro. Entendi. Então todo mundo começou foi estudar, foi trabalhar, foi
namorar, já deixou de frequentar tanto o convívio ali porque estava trabalhando, porque estava em Sim, outros lugares. natural. Então Bem, foi bem natural. Nessa época que eu comecei faculdade e tal, a gente morava ainda lá nesse quintal da minha avó, né? Mas aí começou esse processo natural. Eu já saía muito cedo, porque logo eu comecei a trabalhar. Voltava muito tarde, porque eu ia direto para a cidade. Voltava muito tarde, já passei a não ver tanto as pessoas, nem elas me viam. E depois, ainda, acabou que meu pai adquiriu um imóvel, né? Nós mudamos de casa. Logo depois eu me mudei da casa dos meus pais, fui morar sozinha também. Então foi no natural, orgânico, super no tempo natural. no tempo natural. Não foi por desavenças ou Não, rebeldias. ninguém. Eu falo que é um privilégio. Um É um privilégio, nossa, privilégio. pra caramba. Ninguém. Não teve nada disso. Todo mundo teve ali seu movimento natural. E tudo bem, eu não vou lá hoje. Eu tô um ano sem ir na minha avó e moro perto. Eu falo minha avó. E se eu ir lá hoje, tudo bem, eu vou ser acolhida como se eu tivesse tido lá ontem. E tudo bem, todo mundo entende esse movimento natural de todo mundo. Que É bem bonito. legal. Isso daria um livro, É hein? bem legal. É De... bem legal. E o mais legal, que é curioso até, que ali é a família do meu pai, no caso, né? Meu pai com as irmãs dele e tal. E todo mundo acabou ficando nesse círculo. Então, assim, a gente acabou não conhecendo a família da minha mãe, porque ela também tal, tem uma história específica. Os meus tios têm as famílias deles e os meus primos têm ali a referência também do lado dos primos, mas sempre ficava mais deste lado de cá. E quem morava perto, porque tem famílias dos tios, por exemplo, que moravam na rua também. Então era uma grande família, era uma juntada de gente. Então, Nossa. até hoje é Era assim, quase uma vila, né? Tipo, praticamente. É que legal. muito legal. É muito curioso. A gente olha para esse movimento e você fala, a gente não vê muito, não existe, Eu né? nunca vi. Não vê Desse mais jeito eu muito nunca vi. isso. Eu sou daqui também. É, a gente não vê muito mais Claro, ali. eu É bem nunca coisa vi. de bairro mesmo, né? Não, então, eu também estou daqui de São Paulo, Vila Mariana, vi muita coisa ser construída ali. E família desse tamanho eu nunca vi. Com essa união Sim. tinha, né? Tinha, Aham. claro. Mas não tanto assim. Eu nunca vi todo mundo junto num É. lugar só. Muito interessante. E a troca, essa base saudável que eu Sim, acho impressionante. Que sim. hoje não tem mais, né? Os filhos de hoje, infelizmente, É outro é mundo, outro né? mundo, né? É outro esquema de viver, né? Na verdade, da informação chegar. Os pais hoje, a maioria sai para trabalhar ambos, Ambos, né? Eu tive o privilégio de ficar. A minha mãe, ela ficou com a gente, não trabalhava na época que era criança. Então, as minhas tias também não. Então, tava todo mundo em casa. junto. Hoje em dia, eu falo por mim. Eu trabalho, eu trabalho. As pessoas, meu cunhado trabalha, minha cunhada trabalha. Então, é um esquema que foi se moldando para a sociedade mesmo, né? E todo mundo quer ter uma vida melhor, então os dois vão trabalhar para ganhar um pouco mais e construir aquela vida melhor, e assim vai indo. E é o que é melhor, né? É isso que eu ia perguntar, o que é melhor, O que né? é E melhor? para quem é melhor, né? E o que é melhor e para quem é melhor. Uma época que eu trabalhava com uma determinado ambiente, tinha um cara lá, o Ceará, falava, meu, eu já me matei de fazer hora extra, não adiantou nada. É, Eu vou embora para casa do horário porque eu vou viver. Necessário isso daqui agora, velho? Não vou me matar. eu penso que são escolhas, né? Em determinados momentos a gente tem que fazer algumas escolhas para que depois a gente faça outras, É tipo né? comprar uma casa, né? Você dá É, tudo que você tem, faz, trabalha por hora, por anos, aí conseguiu fazer o negócio é. lá, se for esse o caso, né? Aí você respira. Pra dar uns tiros, né? Nesse E caso. eu hoje, né, com a idade que eu tô atingindo, essa maturidade mostra para nós outro mundo, né? Este mesmo mundo, mas com outro olhar. Então a gente olha hoje para muitas coisas, não me arrependo do que eu fiz. Não sei se eu faria diferente, mas fazer de novo,
Trabalhei muito de madrugada, porque eu trabalhava na área de trabalho na área de tecnologia, né, formal. Trabalhei muito com a parte de infraestrutura. Então, quando a gente mexe com a parte de ambiente, de máquinas, é mais mesmo na madrugada que a gente pode É. mexer quando as pessoas não estão usando o sistema. Então, eu trabalhei muito, muito nas madrugadas, tal. Acabei saindo dessa área porque eu não queria mais, né? Foram escolhas, né? Então, você faz de novo? Agora não. E, se arrepende? Não. Lógico, Não. na época foi. Não. Você tinha outra saúde, outra. Tudo, Outras escolhas. disposição. Você fazia rede de. Também. Quando Na, comecei, eu mexi ali com cabos e quando eu estruturas. comecei, eu fiz tudo isso aí, mexia com computador, abria computador, mexia com placa, comecei assim. Mas se fosse para subir lá, furar e por. Então, não precisei passar por isso, não precisei ir para a indústria para cabo, não fui do time de telecom, que é esse time que acaba ficando mais com esse serviço, mas precisei ajudar em escritório, né, a passar rede e tal. Aprendi bastante, mas não me fixei nessa área. Passou. E foi Passou. bom. Passei para entender. Hoje eu olho, né? Passei para entender, não fiquei ali. Mas fui trabalhar com um sistema específico onde era voltado para essa questão de manutenção mais para infra, então tinha que mexer com backup, tinha que mexer com algumas coisas que a gente tinha que tirar o sistema do ar. Então eram fazendo na madrugada. E hoje você faz o quê? Hoje estou como gerente de projeto, mas posso ser gerente de serviço, gerente de produto, Você passou por tudo. passei por É, algumas situações, mas estou trabalhando num projeto global da companhia que eu trabalho hoje, global do planeta? global do planeta, Nossa. como estrutura, né? Porque existe um sistema onde todos os países vão trabalhar nele. Eu estou trabalhando para levar o Brasil para dentro desse sistema, né? Tem um pedaço dele. Então, eu estou trabalhando como projeto desta fase do projeto, que é como que criação de um. O que você está fazendo aqui, então? Tô aqui batendo papo. Né? Tô Que aqui batendo legal esse papo. trabalho. E onde você vê que está indo a tecnologia com essa IaaS? Como que você vê a humanidade? Por exemplo, essa formação maravilhosa que você teve em família e agora com né? Esse salto quântico, a gente pode falar, Sim. muito rápido das IaaS, Sim, que ainda pegou, mas não pegou. sim. Quando pegar de verdade mesmo. Outro dia eu tava vendo um negócio com aquelas coisas de Instagram. Eu não lembro se é da Toyota, que uma fábrica imensa que eles têm na China. Eu não sei se é da Toyota. Eles fabricam um carro completo em 74 Horas. segundos. Segundos? Ou minutos. Não, acho que é assim. Porque e a fábrica inteira é robotizada. Entendeu? Inteira. O carro, sabe? É uma coisa absurda. Isso aí, pintar tudo, tudo. Eu tive a oportunidade de ir à Honda. A Honda Motor. No Japão? Não, aqui no Brasil. Eu fui na unidade do Honda Motor. Na época que eu trabalhava numa consultoria que era para venda e eu via A a linha de linha produção. em São Paulo, no interior de São Paulo, a linha de carro, e eu tive a oportunidade de ir para Manaus e ver a linha de moto. Não, faz muitos anos, não era tão moderno como já é hoje, porque apesar de fazer muitos anos, não fazem tantos anos assim, e já é muito diferente. É impressionante. Muito legal. Mas respondendo a sua pergunta, vamos lá, algumas coisas. A parte de robotização, eu acho que ela cria um padrão de excelência que é muito bacana. Quando você está falando da venda do produto, onde a gente comprar um produto e recebê-lo é sempre muito igual. Então, a gente cria, você ensina a máquina ali a criar padrões de excelência e ela, de fato, faz para a indústria. É algo muito bom, porque ela consegue Replicar, né, e mano? fazem um processo muito rápido, com menos gente. Tal. Ruim para o trabalhador, que acabou ali perdendo a tua posição, mas eu também entendo que elas tiveram a oportunidade de aprender novas habilidades. E assim a gente evolui como ser humano. Eu estava conversando sobre isso com meu sogro domingo.
serviço do meu sogro, ele era bancário. Aí ele contando que fazia, datilografava um monte de documento, cadastro, e fazia. E ainda era um serviço limpo, porque ele era de banco. A gente hoje não tem mais isso. O esquema é outro. Então eu tava falando isso pra ele, eu falei assim, vocês são de uma turma que trabalhou muito mais, quando a gente pensa no braçal ainda. Falei, meu sogro, né, o senhor ainda trabalhou em banco, limpinho. Mas a turma do senhor trabalhou em indústria. Era um serviço mais sujo. Hoje a gente trabalha em escritório. Então, limpinho, vamos lá. É outro serviço. A gente morre mentalmente, mas é outro serviço. Outra coisa. Né? Então, assim, é evolução do que a gente faz, né, do que a humanidade faz. Ainda temos a turma que trabalha, né, nas fábricas e tal, mas perto do que foi, é um número muito menor desse trabalho, né? E quando a gente visita as indústrias também hoje, segurança e por padrões, as indústrias têm ambientes mais limpos, ela tem uma outra pegada de trabalho. Então a gente tem essa questão com a robotização e o que a gente pode automatizar. Com a IA, o que eu vejo? Eu vejo muito longe também, né? Ainda também estou aprendendo e tal, mas eu vejo um avanço de coisas que a gente consegue trazer normatizado. Então, se você vai para o ChatGPT, por exemplo, você traz respostas ali mais prontas e diversas delas de uma forma concentrada, consegue fazer até estudar. Mas eu acredito muito que a gente não precisa ter medo, porque a gente precisa ensinar a IA coisas que ela não vai. Então eu não acredito na substituição. Eu acredito muito no uso consciente, no uso inteligente de tudo isso, onde a gente se aprenda a usá-la, se coloque na posição de usar o que ela sabe e melhorar o conteúdo dela para que ela ensine mais outros e assim a gente vai evoluindo. É nisso que eu acredito. Hoje, amanhã eu não sei o que pode vir por aí, né? Porque todo dia muda. Nossa, Mas eu muda acredito mesmo. muito nisso. E mudar nossa qualidade de vida também, né? Porque tem coisa que eu também sou, né? Tem três, né? Então eu vi muita coisa, não tinha telefone, Sim. não tinha nem televisão. Eu lembro quando saiu a televisão, meus pais compraram uma e viu o cara indo pra lua, aquela coisa toda. Então, como facilita? Eu fui notista, eu já trabalhei, tipo, meu segundo emprego notista, tirar a nota fiscal com a mão. Cara, hoje é sacanagem, né? Hoje não, já faz bastante tempo, assim, puf, pronto, o negócio sai lá. Então, essa mão de obra, É isso. ou você estuda e Sim. acompanha a tecnologia e sai da fábrica, vamos falar assim, e vai para o CPD, sei lá como que chama hoje em dia, né? Vai ser técnico que seja de arrumar com aparelhos eletrônicos. Mais leve, mais limpo, menos perigoso. Mas o que eu vejo, né, esse seu exemplo ele é perfeito. Porque se você souber o trabalho que dá pra gente fazer essa nota, tipo, ela tirou o trabalho de um, mas ela deu para outros. Porque a gente tem regras, né, brasileiras, porque ser brasileiro não é fácil, né? Não é fácil. A gente, para fazer essa nota sair certa, é um trabalho de muitos ali estudando e fazendo isso acontecer, né? Então, isso é uma coisa. E a outra é essa tecnologia nova que tá vindo, ela tá ficando tão fácil de usar. É que eu sou preguiçosa, não sei usar tudo, né? Tem hora que eu olho e falo, não, você trabalha com isso, não quero, né? Não quero usar. Mas o fato é que, assim, tudo é tecnologia. Então, assim, programar um jogo, eles chamam de microserviços, né? O que a gente vai ficando disponível e programas de simples uso, para qualquer um fazer as suas próprias coisas sem depender muito, por exemplo, de uma TI, totalmente de uma TI, deixar esse serviço. Então, todo mundo no escritório hoje está muito apto a fazer muitas coisas. Está muito interessante esse movimento. Está muito curioso esse movimento aí. Porque essa tecnologia está vindo. E quem está aproveitando e está estudando, ele se resolve. Está conseguindo sair do outro lado super bem. Você está me querendo dizer que assim, ou você estuda ou você estuda. Tem coisa que não vai vir natural, Lu. Natural. Tem coisa que vai acontecer de forma natural. Hoje você não usa seu celular de forma natural?
Eu lembro. Eu não sei nada dele, mas tudo que eu Mas sei, você usa. eu nem penso. A minha mãe usa. Entendeu? Eu também não usava celular, não tinha celular também. Eu fui, né? Eu também não tinha. Eu usava telefone com ficha, né? Orelhão. A gente não tinha nem telefone legal. em casa. Meu pai comprou a linha da A Telesp. linha, eu lembro. Então, assim, Era caro, inclusive. Então, assim, claro que para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas existem os movimentos naturais, né? Então, que ali com 2 cliques, o Brian te dando um toque, tem coisa que você vai aprender a fazer e assim vai indo. Então, tem coisa que vai ser muito natural. É a evolução. É o que eu tô enxergando. Que vai mudar? É o Não inconsciente sei. coletivo, aquela coisa Exato. toda. E para Exato. equilibrar isso, o que você faz? Vamos lá, muitas coisas. Você percebeu de uma coisa, né? Você tá aqui há mais ou menos meia hora, não tenho noção. E a gente tá falando, entre aspas, de trabalho, do seu trabalho, da sua área de trabalho profissional. E a mulher, a mãe. A maluca, né, que vive dentro de mim, hoje vive uma vida muito, muito melhor. Essa tecnologia, ela possibilita também de viver, né, mais de escolher, né, e ela me possibilitou, porque se eu estou onde eu estou, é devido a ela, né? Gratidão. E fazendo escolhas, tal, então essa pessoa, ela existe, ela não é uma cabeça de bacalhau, ela existe, ela gosta muito de estudar. E desde muito sempre eu sou curiosa com os assuntos do oculto. Né? Oculto. Do oculto. Somos uma família de diversas religiões, uma família desse tamanho, não dá, né? não. Mas aí boa. Aí já viraria seita, né? E de boa, cada um na sua, e respeito, né? E ok. E tinha ali uma boa parte do grupo, né, familiar, e quando éramos pequenos frequentavam um centro de Umbanda. E a gente podia ir, frequentava também, né, ali. Minha mãe, ela foi criada no catolicismo, em colégio na época, tal, né? Mas ela podia ir, ela mesma não ia muito, ela ia às vezes, mas a gente queria ir com a avó, com o pai, né? Então a gente foi criada ali nesse meio e a gente olhava para aqui, fulano sacolejando, que até então a gente não falava assim, né? Que é isso? Então eu sempre tive nesse meio ali de tentar entender como que essa coisa funcionava. Aí a gente vai ficando maior e aí vai se abrindo os horizontes, as descobertas. Então eu sempre fui estudando essa coisa do holístico de alguma forma. Então, banda, o espiritismo, mas ainda assim eu fui pro catecismo, eu fiz crisma, frequentei também a igreja, também fui aprender um pouco ali, e ok também. E aí chegou um momento da minha vida que eu, tentando entender esse consciente e inconsciente, é o mundo mágico, né? Cadê ali? Cheguei no yoga. O yoga. Cheguei no yoga. Isso com qual idade? Eu tinha 20. Mais ou menos. E existiam várias escolas na época, né? E eu fui acabei chegando na escola do De Rose. De Rose hoje ele não tem, o método não chama mais Swastika Yoga. Hoje ele chama método De Rose, mas eu sei que ele ainda parte do que ele ensinava lá atrás tá no bloco ali do que ele ensina. Mas aí na época era Swastika Yoga. E aí eu fui estudar ali as energias, a prática desse yoga, como que isso se movimentava, o porquê da respiração, o porquê dos asanas, que são as posições, né, que a gente fica, o porquê de ficar parado nelas e não repeti-los, tudo tem os porquês. E aí eu fui estudando. Me formei instrutora assistente na época, fiz o curso até formar instrutora assistente. De quantos anos? Um ano e pouco. Porque aí depois você começa se você consegue ajudar a dar aulas em alguma unidade, você continua estudando, né? Sim, você vai seguindo estudando uma com vida, eles, né? Com eles, porque é muito estudo, mas é muita prática também, né? Mas por questões de vida, eu acabei me afastando, não pude mais, mudei de cidade, não deu certo e tal. Mas ficou aquela semente ali e tudo isso veio uma bagagem muito grande.
de aprendizado. E aí a gente vai buscando outros aprendizados, mas fica muito em torno disso, porque assim, aquilo fez muito sentido para mim. As cores, a respiração, como que o chakra funciona, o porquê do mantra. Então, todos os meus estudos eles foram se concentrando muito nessa para essa materialização, para esse estudo desta energia. Mas estudei cabala, estudei astrologia, estudei a mesa radiônica, a radiestesia, hoje estudo medicina da floresta, também frequento ainda, né, alguns templos, ou umbandista, ou de centro espírita, ou de outro nome, né, voltado para essas as religiões que acreditam na religião. E assim a gente gosto das ervas, gosto da aromaterapia, então, e eu vou pegando um Estudando. pouquinho aqui, pego um pouquinho ali, vou estudando e vou aplicando o que eu vou estudando nas pessoas muito próximas de mim, sendo em casa, sendo no trabalho, e vai se formando um terapeuta. É holístico, Vai né? se formando um terapeuta holístico. Você hoje, você se vê uma terapeuta holística? Você consegue ler a pessoa, físico, mental, emocional, Sim, espiritual? Você tem uma bagagem física, que é o sim. yoga, energética, que é o yoga, e aí vai, né? Eu não trabalho como terapeuta, Não como, exerce. como profissão formal, né? Então, eu não tenho minha tendinha. Podia ter, né? Minha tendinha Não, lá, vá pra né? cada avó Vincular, lá, cara. Você... Nossa! Mas, de alguma forma, essa leitura, ela é feita e o conversar, né? Que eu trabalho em terapia. Conversar, ele sai. Quando eu vi, eu já tô lá. Eu tô lá, Já falando, já tô lá. E às vezes com ferramenta, às vezes sem ferramenta, mas você consegue orientar um chá, você consegue orientar um banho, consegue orientar o uso de uma determinada cor de roupa em determinado dia. Quando você vê, você já tá ali falando. o É que que muito você sente interessante. nesse momento? É muito legal. Parece, é missão cumprida. Aquele sentimento de satisfeito cheio. Sabe? Sim, Aquela sim. satisfeito cheio. Então, é muito isso. É muito. Então, por isso que eu falo, né, para você em outras oportunidades eu já falei. Eu vejo, eu me vejo fazendo isso no futuro, né? No futuro, não sei se tão próximo, mas no futuro, porque é um sentimento de coração que é muito Preenchimento, né? legal. É muito legal. E que área é dentro do. Porque vocês têm várias formações, né? Uhum. Você, por exemplo, se eu pedisse ou solicitasse um atendimento seu remunerado, com que cara que você. Qual que é a sua A aparência? A ferramenta, a ferramenta? ferramenta, a mesa radiônica. A mesa radiônica é a minha ferramenta, é a ferramenta que eu usaria para trabalhar para o start desse atendimento. E o que é a mesa A radiônica? mesa radiônica, ela é uma ferramenta e nela existem alguns desenhos, alguns hologramas, né? Não hologramas, porque são desenhos físicos ali, né? E a gente trabalha nela a energia da pessoa, probabilidade e energia. Então, nela eu vou medir a probabilidade de quanto você tá bem ou você tá Simples assim, bem um. simples assim. É, simples assim, vamos lá. A probabilidade das coisas acontecerem, mas essa probabilidade do que sai na mesa pode mudar no minuto seguinte, porque um espirro que alguém dá em cima de você na rua te deixa fora do eixo. E aí, essas coisas elas mudam, né? Mas ela faz essa medição. E eu consigo medir a tua energia. Então, corpo emocional, corpo físico, corpo mental, corpo espiritual. E a gente sabe se ele está no eixo ou não. Então, aí a gente trabalha para colocar os corpos no eixo. A gente trabalha as dimensões negativas da pessoa. E, para mim, tá? Para mim, ela hoje me traz. Eu uso a mesa porque ela me traz respostas. Então, tô me sentindo mal. E aí a pessoa explica um pouco mais por que ela tá se sentindo mal, por exemplo. Ah, isso, senti aquilo, mas não aconteceu nada, tal. Eu vou fazer uma medição. Olho para a pessoa, por exemplo, e digo: tem algum fator externo que tá pegando. O fator externo é algum espírito obsessor, tal. Vou limpar, mas você precisa procurar um lugar
especializado para tentar entender essa questão e indico para a pessoa ir para algum lugar. Então a E, gente vai e coloca a pessoa no eixo. e orienta para um E outro profissional orienta ou um outro ou um ambiente, outro profissional ou um um ambiente ambiente preparado. específico para tratar aquela determinada. Me dá um exemplo. Uma pessoa vem e explica para mim que tá um determinado. Tá sentindo, não, esse exemplo que eu tava dando. Tudo mal. Aí aconteceu alguma coisa? Ou peço pra pessoa me explicar um pouco mais. Não aconteceu nada, eu tava de boa, comecei a me sentir assim, assim, assado, e explica um pouco o que tá acontecendo. Eu falei, beleza, eu vou lá e Aí meço. você entra com Aí eu entro e vou falar, Tá. tá, já entendi, vou lá e meço a pessoa. Eu vou ver quanto ela tá no eixo dela. Primeira Aí que coisa. você tá Aí eu entendendo. começo a trabalhar. Então eu coloco, vejo quanto a pessoa tá no eixo dela. Aí eu vou e trabalho esse eixo dessa pessoa. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Quantas dimensões negativas precisam ser trabalhadas para essa pessoa? Porque não adianta você colocar ela no eixo e as dimensões, o campo de dimensão negativo dela estar desequilibrado. Porque a gente não tem que anular a dimensão negativa. A gente tem que equilibrá-lo. É o mundo é dual. Qualquer plano, o mundo é dual. Equilibra essa dimensão negativa. E aí eu começo a fazer perguntas intuitivamente para a mesa sobre por que a pessoa poderia estar daquela forma. E aí, é algum problema de saúde? A mesa vai me dizer. E energeticamente, eu consigo fazer o trabalho dela para esta saúde. Eu indico ela para um Aí ela médico. tem que fazer direito Aí um eu faço o especialista. trabalho dela, mas eu falo para ela: procure um médico para você ver o que está acontecendo. E aí, mais ou menos o sintoma, a gente fala, procura ou um clínico, vai para um Gastro, especialista, sei lá. por exemplo. E isso vai além, né? Tá precisando abrir caminho para um trabalho, a gente desbloqueia caminho para essa mesa. A pessoa precisa fazer uma reunião muito importante. A gente equilibra a reunião, né? Não só Não, a pessoa, mas tá. a gente pede equilíbrio para a reunião, para harmonia, elegância, delicadeza, melhores soluções, porque às vezes não é solução. Sim, é a necessária Então, a para. gente sempre conversa ali com a mesa e pede para a mesa um equilíbrio de uma casa, né? Então, você limpa a casa da pessoa e pede o equilíbrio. Mas você indica para ela, faça orações tais, período tal, Isso também, que para legal. manter tua casa A em ordem. vibração Então, assim, a minha ferramenta de start é a mesa, mas com as outras coisas que eu estudei, eu consigo ir orienta. mesclando todas elas e dou ali um pacotinho para a pessoa fazer algumas coisas para a vida dela ir melhorando energeticamente, para ela elevar a vibração dela, ela criar um processo de harmonização. A partir daí, né, Sim, as coisas vão andando de uma outra forma. e vão melhorando cada dia. Quanto mais ela Exato, fizer, ela vai. exato. E num caso de um trauma, porque é uma coisa bem pontual, né? Bateu o carro, quase morreu, ficou preso nas ferragens e aí tá morrendo de medo, sei lá. Caso de trauma, ele é muito complexo, porque ele dispara gatilhos e às vezes são gatilhos muito antigos. Então, o trabalho com a mesa para essas questões, ele é um trabalho que não é uma sessão. O Ele é um tratamento. tratamento, porque a gente tem que ir tratando e puxando os fios e ir pedindo a cura de cada uma das coisas que vão aparecendo. Então, a pessoa acaba acontecendo um acidente, e aí a vida dela, morona, mas é porque desequilibrou toda a energia dela. Então, é necessário fazer um bloco de sessões para que ela vá melhorando. O interessante da terapia com a mesa é que não é algo que você fica presa, a não ser para esses casos mais específicos e tal, mas é sempre legal fazer numa maneira. Caso eu tenho a minha mesa, faço para mim, mas quando o bicho pega, eu vou na pessoa que me ensinou, né, que me deu Sei. aula, que ela também atende. Eu olho para ela e brinco muito, eu falo, a minha mesa pediu para eu vir aqui para falar com Sim, você. sim. Ela morre de dar risada, né? Então eu vou lá, peço para ela, e que é importante também você receber orientações, porque a cada uma vez que eu vou, a mesma história da estudo com a medicina, é um estudo. É um estudo Então eu diferente. estando lá e ela me atende, eu tô observando e tô. Interessantíssimo. É bem legal. É bem legal.
E aí que vai o seu estudo com outras, Sim, que aí pode rolar o banho de ervas, pode exato, rolar um rezo, exato, exato, exato. E a intuição que vem, né? Desbloqueia tal coisa, ele vem. O que é intuição para você? Pra mim, ela é uma, na mim, né, pra mim, ela é uma voz que não é no ouvido. É uma voz pensante. Uma inteligência? Eu falo que é uma voz pensante porque ela não é falada, mas ele sabe aquela história do primeiro pensamento que vem? Então ele é esse primeiro pensamento que vem que dá o estalo e É tá isso, é aqui, isso. tá aqui. E por que que a maioria das pessoas, inclusive eu, não segue isso à risca? Porque eu também tranquila. Ah, estamos aqui, né? Eu também não. Vida Tá vendo? comum, Não tá sou só vendo? eu. Vida comum, tá vendo? Vida comum. É porque a mente mente, né? A mente Porque demente a que minha mente. mente, ela é tão trabalhadora. Nossa, se a minha mente ganhasse reais, nossa, eu Você ia tá eu ia estar rica. Eu ia estar rica. muito rico. Muito rica, porque ela não para. E o pensamento atropela essa voz pensante. E quando você vê, você já. E aí você começa a duvidar. Ah, Será que é por ali? Não, mas eu acho que ali é mais não, mas perto. que viagem isso, né? Que viagem. Ainda mais se é pra gente mesmo, né? Porque se é pro Não, eu tô falando, outro. Porque se é pro outro, a gente afirma, não, é lá, e vai que é certeiro ali. Mas quando é pra mim, vixe, a briga. eu que quero, é a primeira coisa. Tô mistificando, segunda coisa. Só porque eu li isso ontem, tá? Eu tô achando que é isso agora. É, terceira coisa. É isso mesmo. Exatamente Tem uma, nesta ordem. Exatamente nesta ordem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e trabalhar essa consciência de reaprender, né? Prestar atenção e tentar lembrar que a gente tem que prestar atenção nisso, dessa primeira nessa informação. primeira informação. Mas não é fácil. É um treino. Eu falo alto pra eu ouvir. Não, mas é reprogramação mesmo. Eu falo alto pra eu ouvir. Falar que nem louco, lá falando sozinho. Minha mãe falava sozinho. É. Eu aprendi muito cedo a falar sozinho. Que é bom que a gente se ouve. Sim, eu brinco muito, né? Essa questão de conversar com o outro, das sessões terapêuticas, quando eu vejo já estou falando, eu aplico muito isso nos times que trabalham comigo. Hoje eu não tenho times meus, mas já tive. Mas eu brinco com todos eles. Eles foram meus, eles continuam. Carrego eles todos no meu coração, forever, né? E vira e mexe, um me procura. Quer me contar alguma coisa, ou quer minha opinião, olha o material, escrevi isso aqui, o que você acha? Eu tô fazendo assim, o que você acha? Como eu sou uma das pessoas da área que é os seniors que eles falam, a gente, além de eu fazer porque eu gosto, a gente acaba tendo que fazer para orientar os mais mesmo. E eu com uns a gente tem mais intimidade que com os outros, principalmente dos que trabalharam comigo. E esses acabam me buscando mais. Quando eu vejo, eu já tô falando de vida. Tô cuidando deles, assim, sem ferramentas, sem nada. E eu brinco muito com eles. Estou falando para você para eu ouvir também. Estes atendimentos que eu faço é para mim. No fim do dia, eu também aprendo com essa coisa do que está acontecendo com o outro. Pra caramba. Então a gente acaba tendo esses lampejos, essas lucidez, consciência de vida. E vai transmitindo, vai trocando, na verdade é sempre uma troca, né? E você domesticamente, como é que você funciona? Família, filhos e tudo? Normal. Não tem ataque de terapeuta? Não. Tem O único ataque que eu tenho é que deixa as coisas em ordem, né? É a mãe louca, né? Dona de casa louca, que quer que as coisas fiquem em ordem. Dentro dos armários pode até estar bagunçado, mas pela casa, onde o padre passa, tem que estar minimamente em ordem ali. Mas porque eu tenho 4 cachorros. São 4 cachorros, né? Então, assim, não dá pra deixar tudo uma bagunça, né? Então você vai resolver o problema. Eu tô com uma gatinha lá pra doar, que já tá enroscada. Eles vão adorar, né? E porque eu acredito muito na energia da casa. Mas você manja de Feng Shui, essas coisas também ou não? Não fiz curso. Sei que existe, mas nunca fiz o curso, mas eu acredito, né? E já li muito sobre isso também. Os espíritas falam muito.
sobre a ordem das coisas, que ela é uma ordem interna nossa, né? E manter a casa minimamente em ordem mantém toda a energia negativa mais distante. A energia negativa, Sim. ela vai gostar de uma sujeira, ela gosta de uma bagunça. É que nem deixar a louça suja à Exato, noite, a mesma à madrugada, coisa. eles vêm com. É a mesma coisa. Ah, eles não pode ter isso, o copo não tem que estar ali, não tem que estar aqui. Não, não é isso. Mas assim, sujou, lava, pegou guarda, tenta manter as coisas mais ou menos no lugar. Mas porque eu acredito nessa energia É real que tem que isso. ficar dentro de casa. Então, eu, por exemplo, apesar de toda a questão holística, eu pratico não é exatamente o evangelho, eu uso o evangelho segundo o Espiritismo para orientar uma oração que eu faço semanalmente, como se fosse um evangelho no lar, né? Mas não é a risca ali, mas é a minha intenção semanal. E nessa oração eu peço a limpeza e depois que a limpeza é realizada, eu peço a proteção da minha casa. Por quê? Porque quando eu volto para minha casa, é ali que eu me regenero. Então, ela tem que estar com a energia boa, ela tem que ser uma cúpula de lugar onde eu vou me reenergizar. Né? Então, por acreditar muito nessas coisas, então eu gosto de manter a casa mais ou menos em ordem. Com 4 cachorros é meio impossível, mas. Mas o que dá, né? O que dá, o que temos para hoje, né? É o que dá. Mas de vida normal. Vida normal. A louca normal, a mãe louca normal. Mãe louca normal, exigente, uma mãe bastante exigente ali. Qual a idade? 14, vai fazer 14 agora em junho. Grande! Já! Então, assim, exigente em que sentido? Todos, né? Não, porque num determinado momento você falou que gosta de estudar, gosta de casa João não limpa. gosta. É isso que eu tô falando. Não. Aí você vê que o filho, principalmente quando vem, ele vem para ensinar a gente ele não gosta, mas ele é um adolescente. Então, tá normal ele não se interessar por algumas coisas. Eu não vejo ele muito interessado. Eu vejo outros adolescentes da idade dele interessados por algumas coisas, gostar de algumas coisas, e ele gosta de outras. E ok. Mas assim, tira nota, né? Tira nota, né? Pelo menos a média, né? Pelo amor de Deus. Então é exigente nesse sentido, né? Pô, tá certinho. Né? Eu acho que até tá faltando isso hoje em dia. Então, assim, eu sou muito, sim, brava nesse sentido de exigente de fazer a sua parte. Né? Então, e a autonomia. Então, desde muito cedo, a gente pratica a autonomia deste ser humano. Tem que aprender a se virar e fazer as coisas próprias da idade dele, mas ele tem que aprender a fazer por ele. Então, arrume sua cama, comeu, lave a louça, lavei a sua roupa, você vai estender, põe a sua roupa na máquina, veja que quebre tudo nesta vida, menos a minha máquina de lavar, né? Eu lavava minha roupa desde muito cedo. Que a gente põe na máquina e estendia. Mas assim, eu só não deixo ele mexer na máquina, mas põe a roupa na máquina. Quando a gente não consegue lavar, eu tenho uma pessoa que me ajuda e ela acaba fazendo, né? Eu brigo com ela e falo, você tá mal acostumando todo mundo, inclusive a nós, né? Você deu autonomia pra ela mexer na sua máquina? Deixei, a única pessoa que mexe na minha máquina. Mas essa pessoa, ela me ajuda há muitos anos, então ela é de casa já, né? Mas, por exemplo... Chega essa época do ano, que é uma época um pouco mais gelada, né? Que esses dias que nós estamos vivendo. A roupa não seca. Amanhã ela não vem. Então a roupa vai ficar no varal. Mocinho, recolhe a sua roupa, dobra e guarda. Porque a gente não passa roupa em casa. Já desistiu também de passar roupa, né? Eu também. Dobra e guarda a sua roupa. Mantenha as suas gavetas em ordem. Mantenha o seu quarto em ordem. Então, criando esta pessoa é como estamos... casa. Então, fazendo com que tenha a responsabilidade de fazer o que você tem que fazer. Não tá fácil. Essa parte das coisas domésticas, se você manda, ele faz, ele não reclama. Mas, assim, acordar sozinho tá difícil. As coisas estão um pouco mais difíceis. Mas eu sei que vai aprendendo. É o seu mestre em paciência em algumas coisas. Mas vai aprendendo, exato. Nós estamos aprendendo. Do mesmo jeito que ele está aprendendo a ser filho, ou ser um homem, né? Que vocês estão criando aí. Vocês também estão aprendendo a ser mãe de um adolescente de tal idade. E aí treina a minha paciência, né? Isso. Treina a minha paciência, treina o controle que eu gosto de ter sobre tudo. E eu não controlo. Não adianta, tem coisas que você não controla no outro, né? Então, ele é um aprendizado mútuo. Você vai olhando para dentro, né?
Tá se estressando por quê? Porque o João não acorda na hora que o despertador toca. Mas quem não acorda é o João. Por que você tá estressado? Então, aí você olha e fala, coisa que eu não vou resolver. Ele tem que entender que ele tem que acordar. Enquanto ele não entender, não vai adiantar. Tem uma teoria entre aspas, um modus operandi que você deixa o cara se ferrar. Pra lá, ele chegar lá e não ter feito o dever de casa, ele chegar lá e não receber o pagamento, que amanhã é isso, no trabalho, e chegar lá pra fazer a prova pro vestibular e tá fechado, porque perdeu a hora, e aí a vida começa a devolver pro cara. Porque dependendo da coisa, você desiste. Você fala, realmente não dá pra... Um barbado de 18 anos, 20 anos, você, mãe, acordando pra acordar o cara pra ir trabalhar. Isso não tem cabimento. É isso. Né? A gente andou deixando e... Você tem cara de ser ruim mesmo. A gente... eu tenho essa posição de coração peludo, assim, ele vive em mim, né? Mas é porque a gente tem que mostrar também como que acontece. Porque ele gosta de levantar, tomar um banho e tal, e o colégio é cedo. Teve dias que perdeu a hora e foi arrancado da cama, né? E vai como vai. E vai. E foi. Você pensa que ele ligou? Ele não liga. Eu que fiquei estressada. Mas... Aí que tá, né? Tô indo, entendeu? E tá bom. A mesa radiônica, ela mexe com isso também? Ou chega a ajudar você a enxergar crenças e etc? Esses padrões assim, mentais? A mesa... ela trabalha no sutil. Ela não trabalha no espesso. Então, a pessoa tem que estar muito aberta às mudanças. E ela vai sempre trabalhando essas energias e tirando os bloqueios ou curando as energias que podem fazer esses bloqueios estarem acontecendo ou não. Mas se a pessoa tem um padrão e ela não sai do padrão, não tem mesa que resolva. Ela não tem nada, né, que resolva. Não tem ayahuasca, não tem nada. Não tem nada que resolva. Mas ela é um trabalho bem sutil. Bem mais sutil do que outros trabalhos que a gente... A pessoa talvez nem perceba que tá mudando, né? E assim, esse trabalho de mudança com a mesa, ele é um trabalho que tem que ser consciente. Então, a pessoa vai no terapeuta, mesa radiônica, e conversa. E esse terapeuta de mesa radiônica normalmente não atende só com a mesa. As terapias integrativas mesmo. E esse consulente, né, esse cliente que vai até você, ele tem que ser uma pessoa que está disposto a seguir a mudança do padrão dele. Muito mais do que com outras terapias. Porque se ele não tenta melhorar, e se ele não vai ali mudando o padrão dele, a mesa não resolve. Se ele não fizer a parte ela orienta, ela é orientativa. Tá. A mesa ela é muito orientada, ela desbloqueia, ela limpa o campo ali da pessoa, ela faz o trabalho dela. Mas ela tem muito esse poder mais de orientação mesmo. E aí você assume a nave e faz, ou não. É isso. Bonito. Isso. Eu particularmente gosto muito dela. Primeiro que ela dá resultados exatos sobre, quando eu falo exatos, né, de números. Então, eu tô medindo ali qual que é, preciso mudar de emprego. Então, tá bom, vamos trabalhar. E se você precisa mudar de emprego, trabalha um emprego novo. Você começa a conversar com a mesa e você olha, a pessoa precisa mudar de emprego. Onde essa pessoa está agora? É bom? Percentual, quanto lugar é bom? Um diagnóstico. Vai dar ali um diagnóstico, mas a pessoa precisa vir trazendo perguntas pra gente ir evoluindo, né? Então, onde a pessoa tá agora? É bom? A pessoa agora não é bom. Tá, mas ele não é bom o quê? Energeticamente, nesse mundo físico, é o dinheiro que não é bom. E a gente vai perguntando e a mesa vai dando ou percentuais ou ela vai dando respostas de sim ou não pra gente. E monta um gráfico, tipo. Aí você se enxerga. Isso, e aí então descobriu ali que realmente onde a pessoa... Ou às vezes o lugar é bom e a pessoa não tá bem. Então trabalha ali a pessoa pra ela ficar bem. Então, realmente o lugar é bom. Então vou começar a procurar um emprego. Vamos lá, vamos trabalhar a abertura dos seus ninhos pra ver se o emprego aparecer. Aí a pessoa volta. Nossa,
estou procurando emprego, né? Então vamos medir. Qual a possibilidade dessa pessoa conseguir um emprego novo logo? Você vai dizer mais ou menos o tempo. E a gente vai e mede, mas sempre lembrando que é o mais ou menos, porque não dá Não mesa dá, dizer exatamente. E aí, a pessoa voltou, tô com 2 propostas de trabalho novo. Vamos medir? Vamos. Qual é melhor? Nesta proposta de emprego, temos esse tanto, nesse percentual de bom. Aí a gente vai medindo coisas sobre energia, principalmente, do outro tanto, orientando. Então tem momentos, tem algumas situações que são várias, né, sessões Isso. mesmo, né? Isso. Mas aí depende do caso que a pessoa traz. Às vezes a pessoa já traz o caso mais pronto. Então a pessoa já conhece. Ela traz... E espiritualmente? A mesa A mesa trabalha o espiritual, faz as medições. Ela trabalha o espiritual. Por exemplo, você enxerga um obsessor na pessoa. Por exemplo, além de você enxergar, a mesa confirma que o obsessor está ali. Você é vidente? Não. Mas Misericórdia do universo. Não. Teve uma com medo de espírito? Prazer, Daniela. Às vezes eu vejo, né, tem momentos ali, momentos que eu sei que hoje em dia, né, até eu vejo alguma coisa ou outra, mas não sou médium. Eu nem sei se eu sou médium, né? A gente brinca muito. todos são médiums, né? A minha força, ela é muito na cabeça. A gente enxerga, por exemplo, esse obsessor. A gente consegue, dependendo do que está acontecendo com a pessoa, eu consigo afastá-lo ou equilibrá-lo momentaneamente, mas é porque eu equilibro a pessoa. Eu tiro a pessoa da frequência, ela está ali no obsessor que tem uma frequência específica. Como eu vou trabalhar a mesa, então eu elevo a frequência vibracional da pessoa. Então eu consigo fazer o afastamento, mas não necessariamente eu tiro. Desobsessão, entendi. Eu tiro. Então, trabalho de desobsessão, eu não faço, eu pelo menos, não faço na mesa. Né? Mas daria pra fazer. Mas aí eu não sei, Lu, porque assim, o que eu entendo? Uma mesa, ela trabalha a frequência para a pessoa ali, ela faz uma orientação quando a pessoa ela entra então, se ela não foi tratar o carregamento desse espírito que está obsediando, esse espírito certamente volta, porque a gente sobe e desce, né? Uma fechada no trânsito desce a frequência do cara. Então eu sempre indico a pessoa a ir para lugares específicos onde o transporte desse irmão possa ser feito para o lugar adequado dele. Eu prefiro indicar dessa forma. Eu não conheço, eu também não fui em muitos trabalhos de mesa, eu conheço esse que eu faço e essa pessoa que me deu aula que mas a orientação que eu tenho é a gente pedir o encaminhamento para uma sessão de transporte específico. Aí cada um escolhe, exato. Manda o catecismo, aí cada um vai sim. lugar que ele... A gente, né, que dependendo de quem a gente está atendendo, a gente até fala, vai aqui e vai ali, mas quando a pessoa não dá essa... É que a pessoa, quando ela vem procurar um trabalho da mesa e tal, não sei se você pode oferecer para ela alguma indicação que se tenha, já tá mais... Oferecer uma sessão de terapia para alguém que acredite. Consegue indicar algum lugar. Você fala acreditar ou seria melhor consciência, que ela tenha consciência dessas coisas? Porque crença é uma coisa, ter consciência é outra coisa. Porque tem uma situação que são as duas juntas, né? Eu desconheço as pessoas que vão, sei lá, um católico, por exemplo, que frequenta a igreja e tal, que é muito fervoroso e tal, ele vai procurar normalmente a igreja, ele não vai procurar um terapeuta holístico, de algumas... Ele pode até procurar, né? Eu conheço gente que procura, mas primeiro ele vai procurar ali onde ele se sente confortável, e ok, e resolve.
né? E resolve, e ok. Não tem no pessoal do clero, ninguém tá jogando, ninguém tá aplicando. Ah, vai saber, né, lá dentro, como que eles chamam isso. Porque tem incorporação, né? Exato. Na própria igreja evangélica, algumas, né? Sim. É um trabalho de umbanda, Sim. só que conta cara, e fala que é vozes, e línguas, e Sim. falando em línguas, e não sei o quê. Sobre isso. Né? Isso é legal, né? E vem cá, então você você tem algum trabalho, como posso te falar, solidário, de caridade, de alguma coisa assim que você... Faço também. A gente hoje participa de um grupo então, que arrecada dinheiro. Não sou eu a responsável. Aquele que é melhor, eu sou péssima para essas coisas. Tesoureiro, né? Eu sou péssima para essas coisas. Então tem ali, somos um grupo hoje, a gente tem nesse grupo mais de 100 pessoas. Estão neste Nossa! grupo que podem colaborar, então, Por mês, tipo, por mês. uma Então, vaquinha. qual que é a ação? Mensalmente, cada um tem valor, a gente faz aquisição de cestas básicas e a gente atende hoje uma comunidade, mais de uma comunidade, entregando essas cestas básicas. Então, atender mais de uma comunidade depende do valor que a gente arrecada no mês e quantas cestas a gente consegue comprar com esse valor. Eu trabalho ativamente, esse grupo não é ainda uma abrir, eu trabalho ativamente com esse grupo, eu faço a cotação das cestas, compras. faço a compra, a entrega é feita na minha residência. Então, Deve ser uma casa enorme. Uma vez por... Não, pelo contrário, uma vez por mês a gente aperta ali, né, o carro, a moto para caber as cestas ali no cantinho. Mas é muita coisa? A gente tem conseguido, nos últimos 2 meses, a gente conseguiu arrecadar grana para comprar 300 cestas. Isso em volume dá o quê? 2 toneladas. Mas aqui, por exemplo, nesse espaço. Essa parte preta ali da parede, pessoal, tem uma parede preta aqui. Parede preta ali, mais ou menos até a altura do... 1, 2, 3. 3, até ali onde tá aquele fio, o vidro ali, a emenda do vidro, empilhadas as cestas. Quadrado. Quando a embalagem vem bem feita, né? Se precisar de espaço, tem lá em casa. Não são cestas grandes, são cestas que eu falo que é um suporte mensal para as famílias. Para atender mais famílias. É uma cesta um pouco menor, né? Tem ali 5 quilos, 3 quilos. É uma cesta um pouco menor, para que a gente consiga atender um volume maior de pessoas e suportar essas pessoas ali ao longo do mês. Então, hoje a gente ajuda o Jardim Panorama, que é uma comunidade. Depois daquele shopping na Ponte Cidade Jardim, tem um shopping que é alto, assim. Logo depois dele tem uma comunidade ali. Então, ali é o Jardim Panorama. Então, essa comunidade primariamente, porque foi ali que tudo começou com 7 cestas. Olha que legal. Uma pessoa e 7 cestas na época da pandemia. E aí a gente atende ali mais ou menos 230 famílias e a ação ali é entregar, pessoalmente na mão das pessoas. Então, quando a gente chega ali, eu entrego senhas para essas pessoas, até mais ou menos o número que eu sei de cestas que a gente tem nos carros. E o que acontece operacionalmente? As cestas chegam na minha casa e aí o grupo a gente está organizado. Então, avisa uns aos outros quem domingo vem para ajudar a carregar os carros. Aí, no caso, a gente carrega os carros e sai. Então, chegando lá, eu entrego os números das pessoas, eu sei o número de cestas que foram colocadas nos carros, até o número que eu tenho de cestas. Só 2 vezes que eu tive que mandar o pessoal embora, quase morri. Acabou, mas como dá cesta, quase morri pra fazer isso. Mas, né, é assim que quase morreu como? Por quê? Porque você falar pra pessoa que não tem mais a comida pra dar pra ela é muito... Você tá distribuindo cesta e olhar pra ela e falar, acabou. Foi muito difícil. Mas é um ensinamento meu, eu tenho coisa com comida. Tá. Eu tenho coisa com comida e de dar comida. E aí as outras comunidades, aí a gente tenta trabalhar no bairro ali, comunidades, sempre tem comunidade dentro do bairro. Aí a gente
encosta em alguma comunidade e faz a entrega do número remanescente. Ou se a gente sabe que vai atender algum outro grupo e leva as cestas para eles. E do lado de lá tem alguém que controla isso? Porque Tem o que um acontece é que grupo... tem gente que tem tudo em casa e vai lá pegar cesta. Não dá para controlar isso. Não dá para Isso não. O que a gente tem são pessoas que estão esperando a gente ligar, avisando que a gente vai chegar. E eles ajudam a avisar a comunidade, param a informação, eles organizam a fila para nós. E aí, Legal. esse grupo, né, de pessoas que nos portam ali na comunidade, porque aí quando eu vou passando e dando a senha para essas pessoas, eu sempre já vou. E aí a maioria eu já conheço, então eu já ando ali na comunidade, não, né, tá tudo certo. E aí eu vou falando, gente, criança não pega, um por família, me ajuda, a cesta não é muita, vamos lá para tudo pegar. Então eu vou conversando com eles e vou entregando as cestas. Aí essa turma que tá me ajudando, me suportando a entregar o número, me dá um toque. Ali é um casal, só dá uma senha. Essa criança pode pegar porque a mãe tá trabalhando. Então, assim, a gente abre as exceções, né? Aquela senhora tem que pegar da filha dela porque ela tá cuidando de 8 netos. A dela deixou filhos lá com ela e aí a gente dá dúvida. E aí a gente vai manejando conforme a informação que eles vão me entregando. Mas, assim, aquela pessoa tem tudo, ela vai pegar. Não tem como controlar, né? Mas você sabe, Lu, que é muito interessante, porque a gente vê nessas filas, nessas conversas, eu tô trabalhando com eles ativamente faz um ano e pouco. E já tava trabalhando com eles, e tal, né? E começou a vir pra minha casa cestas agora no meio do ano pra frente. E aí a gente vai ficando ativo, né? Conversando com essas pessoas. E a pessoa fala, não, aqui nós somos um casal, você já me deu assim. Legal. Esse mês eu não vou pegar, porque eu já recebi do outro projeto que tem. Então você ouve umas coisas muito legais. Honesta. Apesar de tem gente que quer 2, 3 e fala que vai pegar pro vizinho, quer dar nó, né? Quer dar nó, mas você também tem aquela pessoa que é consciente e entrega a vez dele pro próximo. O que realmente está precisando. Você vê gente muito comum, assim como nós, que tem a consciência de fazer o que precisa ser. E tudo bem. E um ajuda muito o outro. É isso que eu ia falar. Tem a própria... Porque você não pegando uma cesta, você pegou no mês passado, mas agora você arrumou um trabalho, comprou, tá tudo ok. Não tá com luxo, mas... Pô, tem gente que tá precisando mais do que eu. Deixa que o cara pega. E o que a gente ouve é... Bonito, trabalho. A gente ouve muito assim também. Mês passado eu peguei, mas a minha eu doei. Porque fulano não conseguiu vir pra fila e ele tava precisando muito mais do que... Peguei, a minha cesta. Eu peguei, mas eu acabei doando. Então a gente ouve muito assim. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Uma vez eu dei um lanche pra na rua. O cara de boa, assim, mas bem de rua mesmo, né? De morador de rua. E ele me pediu, eu dei um pra ele. Ele chegou e assim, a uns 100 metros, 70 metros, tinha um outro figura sentado no meio não é nem no meio fio, mas entre duas vias daqueles canteiros. Ele falou, meu, valeu, muito obrigado, que não sei o que, agora eu vou dividir com aquele cara ali, que ele tá 2 dias sem comer. Eu falei, olha, velho, que bonito. Assim. Tem muito isso. A gente vê, a gente também se depara com coisas muito legais. Né? Que faz valer a pena, né? Faz. Muito legal. E é uma realidade muito diferente do que a gente vê na nossa vida. A gente passa peia, né? A gente passa perrengue, a gente acha que a gente tá ali, nossa, surtando com alguma coisa, e aí você faz essas ações, e na hora que a gente vê como a vida ela é. A real deles, a real da vida. Tem me ensinado muito. Né? Tem me ensinado muito a olhar para isso com outros olhos. Porque não é o que você passa na comunidade que só tem bandido. Bandido tem em qualquer lugar. Todo lugar. Em todo Colarinho lugar. branco que tem, exatamente, né? O que mais tem. Então, assim, é um pessoal muito trabalhador. Tem gente que mora ali desde que nasceu, gente de idade. Uma das pessoas que me ajuda é uma senhora, é a mãe, porque assim, elas são uma família, né? Aí começa as histórias de família legal, de novo. É uma família,
começou, né, com uma delas que me ajuda. Aí a irmã veio para ajudar também na fila. E aí a cesta deles, quem ajuda, eu deixo separado para pegar depois, né? Então assim, o Ri sempre fica na entrega. E aí eu sempre dou um toque para ele, eu falo, ó, separa tantas que é o grupo que tá ajudando hoje. Então ele já deixa no cantinho essas que estão separadas que é a deles. E vem a mãe ajudar. Essa mãe mora lá desde que ela nasceu. Ela tem mais de 75 anos. Nossa. Não tem o cabelo branco na cabeça. Uma fofa. Uma graça, ativa, trabalha. Uma fofa. Assim, tem gente que nasceu lá e não vai sair de lá. Eles não saem de lá, porque aquilo é a vida deles. Eles estão ali e eles gostam de ajudar. E aí a gente vê muita história. E elas me trazem algumas histórias. Eu vou pegar hoje para fulana, que a fulana tá passando necessidade assim, assim, assim. Pode separar uma? E aí, normalmente, eu falo, vamos esperar o fim e a gente vê o que a gente vai fazer. E, normalmente, a gente não tá conseguindo ajudar, Tá. né? Então, e elas vêm me contando algumas coisas. Então, a última entrega que a gente fez, eu precisei ir 2 vezes para lá. Porque foi no dia de Páscoa. Veio pouca gente para ajudar com o carro. Levei pouca cesta. Aí eu falei com todo mundo da fila, falei, gente, quem pegar a senha, não fica calmo que eu vou voltar mais tarde e vou entregar as cestas, então depois vocês vão pegar com a fulana, né? Vocês vão pegar lá, tá bom? Tá bom. E no fim, todo mundo que tava na fila conseguiu pegar, mas ficou todas as remanescentes. O pessoal que tava doente, aí eu acabei fazendo uma segunda viagem e levando o volume de cesta adicional para eles, ao que eles tinham, ao que eu tinha que pegar, por conta do grupo que tinha muita gente. Então, eles trazem muita verdade para a gente. É muito legal. Muito bonito. É muito legal. A caridade, né? Quer É, dizer, essa troca que você tá dando, mas você tá recebendo pra caramba também, né? sim, o aprendizado ali é fantástico. Conseguiu arrastar teu filho pra uma dessa? Ele vai, não vai todo mês. Não é natural dele, Tá. não é natural, mas se eu peço ajuda, ele ajuda. Então, teve alguns momentos que eu ajudei ali a comunidade do meu bairro, né? Com as cestas remanescentes e tal. E por algum motivo o Ri não tava viajando trabalho e tal. Filho, ajuda a mãe a carregar o carro e vamos comigo ajudar a levar lá? Vamos! Na Ele boa. vai e ele ajuda. Ele é muito prestativo. Então você pede assim, ele é muito prestativo. Mas assim, natural dele, falar, não, esse Ele não é mês eu vou. proativo, tá? Mas ele tem De... um adolescente. Não, tá Então, tudo tá tudo certo. certo. Então, eu procuro colocar isso pra mim pra eu não ficar frustrada, né? Eu gostaria, com o movimento que a gente tem em casa, eu gostaria que ele fosse mais ativo. Não, esse mês Ele vamos lá, chegasse. vou lá. Mas não temos esse movimento, mas tá bom também. E a gente faz ações específicas com esse grupo. Então, Natal, Dia das Crianças e Páscoa, a gente pede um valor adicional para comprar um agradinho pra molecada. Então, quando chega de fim de ano, normalmente falta brinquedo. Aí, o que a gente compra? Bola. A bola vem, murcha. Tem que encher a bola. Aí ele ajuda a Putz. encher as bolas, põe no saquinho. Tá. Então, dá uma força ali. Aos poucos ele tá chegando, né? É No isso. fim é isso, né? E olha, uma coisa eu te falo, eu sou o que eu sou hoje muito pelos meus pais. Porque eu, dentro da minha infância e pré-adolescência e adolescência, eu tive uns pais que nem vocês, do jeito deles, mas eu vi eles ajudando o povo o tempo todo. Minha mãe dava, ela era assistente social da área de saúde, Uhum, Paulo, então ela pegava muito amostra grátis de uhum, remédio e aplicava injeção, ela sabia, né? E na população, uhum. e dava remédio, medicamento, né? Então a minha casa vivia movimentada, só que era ao contrário, por isso que eu falei, de cada um do jeito. E com ele, dentro da estrutura dele e dela, né, do meu pai, eles ajudavam muita gente. E eu não tava nem aí. Eu era criança, eu lembro, Sim, e fui adolescente, fui crescendo, mas eu via isso, escutava, não, você está indo na igreja, que tem que levar a cesta básica pro pedreiro, lá caiu da laje, quebrou o quadril, não tá podendo trabalhar, tem 4 filhos. A gente escutava isso o tempo todo. Sabe? Essas histórias, então tem sim, que ajudar. Eles eram muito católicos, né? Mas sim, tinha um trabalho paralelo, né? sim, sim. E aí, no fim, quando eu passei por todos meus aprendizados da vida, né? Eu senti falta disso. Aí eu falei, nossa, o que eu tô deixando para meus filhos? Eu falei isso no podcast. É carro, motor na garagem, casa própria.
E os movimentos da A gente né? aprende, ele tá aprendendo. E aí eu tenho alguns movimentos em casa e de vez em quando dá louca e tem coisa que tem que dar embora. Não fico acumulando coisa. E isso eu ensinei pra ele desde sempre. Então, tem roupa pra dar embora, vamos dar embora. Serve, serve, não serve, vamos tirar. Vamos dar pra quem precisa. Brinquedo, a mesma coisa. Tá com muito brinquedo, não tá mais brincando? Vamos dar pra criança que não tem? Vamos. Então, ele não tem muito essa... ele concorda. Tem coisa que ele gosta mais. Esse aqui eu quero guardar, que tá bom. Então, escolhe, vamos... Então, um guarda, o outro não. Então, rolava um acordo. Então, assim, esse movimento é um movimento que ele enxerga. Então, eu acredito muito no exemplo. A sementinha tá ali, né? Sabe? É com ele daqui pra frente, daqui a um tempo, mas lá na frente... É isso. Deixa o cara plantado, já foi. Isso, é sobre isso. Parabéns, velho. Antes de encerrar, eu quero te pedir para deixar uma mensagem para a galera, assim, de coração, que você tem uma vida muito interessante, a vida foi muito generosa para você desde o início, né? Com essa família, com essa troca, com as brigas também, com tudo muito intenso, muito ali presente. E aí hoje você tá devolvendo do seu jeito aí. Tem muito perrengue também nesse meio, mas olhando para tudo, os perrengues a gente que cuida da gente, viu, gente? Então o recado é esse, quem escolhe os perrengues é a gente mesmo. Viver a vida. E a gente tem que procurar ser luz onde a gente for, para fazer o bem, procurar trabalhar o que é melhor em nós, porque a gente não dá trabalho para o outro já. E trabalhar para a evolução do mundo, de alguma forma, e ajudar a construir de pessoas melhores. Independente de qualquer coisa, é a gente fazer com que as pessoas sejam, independente de tecnologia, independente de vamos usar tudo isso, mas pra gente ser pessoas melhores pro mundo. Gratidão, Dani! Muita honra tê-la aqui, né? Gratidão. E está convidada para próximas. Quem sabe? Estaremos aqui. Eu quero te pedir um favor, se possível. Claro. Assim, né? Registrando. Ai, meu Deus. Trazer essa senhora de 75 anos aqui. Bater papo. Vou conversar com ela na próxima vez que a gente deve ir lá não no domingo agora, no próximo domingo. Eu vou falar com ela. Fale. Vou conversar com ela. Ela é uma fofa. Ela tá bem de saúde, articulada, vai ser interessante. Tá. Muito, muito fofa. Ela aí é muito a gente vai fofa. conversando aí. Tá bom? Tá bom. Gratidão, Dani, novamente. Uma honra. Henrique, gratidão aí pela força, pelo apoio. Gratidão mais uma vez aos nossos patrocinadores. E gratidão a você que tá aí assistindo, trocando, aprendendo sobre a vida. Curte, se inscreva, sininho, compartilhe. Gratidão, gente. Reconexão do Ser Podcast, o podcast que fala da vida. Beijo!